que a necessidade a necessidade de afeto é tão grande para a gente quanto a necessidade de alimento, de fato, né? Comprovado cientificamente, assim, a gente morre se a gente não tem afeto, né? Então, a gente muitas vezes ignora isso. Obrigadão, Aline. Beijo. Às vezes a gente ignora essas nossas necessidades, né? E aí, eu, pensando isso essa semana, né, cuidando um pouco disso em mim, abro a parte que vocês pararam para ler e está falando exatamente disso. Eu achei tanta coincidência, né? Que nem a Rita falou, não é coincidência, né? E aí eu pensei de trazer uma prática para vocês, que é uma prática do programa, né, de 8 semanas, que é para a gente identificar frases de bondade amorosa. E quando a gente faz no programa, né, a gente faz com papel e caneta, mas eu vou fazer aqui com vocês só mentalmente, só para a gente ir pensando nessas frases, identificando essas frases. E são frases, na verdade, que buscam cuidar dessas necessidades básicas nossas não satisfeitas. Né? O que a gente está precisando agora? Qual que é a nossa necessidade mais iminente nesse momento? Assim? O que a gente está precisando para se sentir bem, para se cuidar, né? Para acolher? O que a gente precisa? E a partir dessa reflexão, a gente pensa em formas de oferecer isso para a gente, né? Através de frases, através de palavras, né? E palavras que não somente elas têm um conteúdo muito específico, né? Um conteúdo de cuidado, mas tem um tom de cuidado, né? Tem essa intenção de cuidado. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai primeiro identificar o que a gente precisa e aí pensar em frases, né? Que possam, como se materializar, né? Como transformar em palavras aquilo que a gente está precisando, tá bom? Então, a gente pode, como sempre, começando cuidando da nossa postura, né? Se vocês quiserem se sentirem mais confortáveis, podem fechar o vídeo. Pedir para vocês deixarem o microfone desligado, só para não fazer ruído, tá? Eu vou fechar os microfones que estão abertos aqui. E a gente começa sempre cuidando da nossa postura. Pensando que a postura, né, o nosso corpo é a base da nossa meditação. Então a gente apoia bem os pés no chão, ajusta o nosso corpo. A gente deixa a coluna ereta, peito aberto, ombros para trás, relaxados. E a gente pode se dar algumas respirações profundas, enchendo bem o pulmão de ar, até o abdômen, soltando bem devagarzinho. Enchendo bem o pulmão, soltando o ar bem devagar. Fazendo isso, a gente vai permitindo que a nossa mente encontre o nosso corpo. Que a nossa mente, que geralmente está no passado, no futuro, que ela possa habitar o nosso corpo de novo. Preenchendo o nosso corpo desde o pé até o topo da cabeça. E a gente pode estar inteira nessa prática. Mente e corpo.
Então, se permita alguns instantes para saborear isso, para sentir como é habitar o próprio corpo. E a gente pode começar a nossa prática se conectando com a nossa intenção mais profunda de cuidado com a gente, nossa intenção de fazer o melhor, de sermos nossos melhores amigos. De oferecer para a gente o melhor. Assim como a gente ofereceria o nosso melhor para alguém que a gente ama. Então, que a gente possa oferecer o nosso melhor para a gente agora. E para oferecer o nosso melhor para a gente precisa saber do que a gente precisa. Então, tenta perceber do que você está precisando agora. Do que eu preciso nesse momento. E se abra completamente para essa resposta. Se conectando com as suas necessidades mais básicas de amor, de conexão, de bondade, de reconhecimento. Do que mais você precisa agora. Do que realmente você precisa agora. Permita que o reconhecimento dessa necessidade ela se transforme em um desejo para si mesma. Então a gente pode usar essa necessidade que a gente descobriu em frases dirigidas para nós mesmos. Então, por exemplo, que eu possa ser gentil comigo mesma, que eu possa me sentir conectada com os outros, que eu possa me libertar do medo. Veja se você consegue oferecer para você mesma o desejo de que você tem aquilo de que você precisa agora. Deixando que essas palavras entrem no seu coração, se abrindo para que esses desejos possam tocar você.
Agora eu convido vocês para pensarem numa segunda pergunta. Quais palavras eu preciso ouvir de outras pessoas? O que eu preciso ouvir de outras pessoas nesse momento? Talvez palavras que eu gostaria que fossem ditas para mim diariamente, como eu te amo, estou aqui por você, eu acredito em você. O que você mais precisa ouvir das outras pessoas hoje? Agora veja se é possível que você diga elas para você mesmo. Tudo aquilo que você gostaria de ouvir de outras pessoas, diga a você mesmo agora. Eu te amo, eu quero que você fique bem, eu não quero que você sofra, eu tô aqui com você. E agora, para a gente finalizar essa prática, a gente vai tomar alguns minutos para se dizer essas frases, esses desejos que a gente descobriu. Que desejos que a gente tem para a gente, que eu mais preciso ouvir pelas outras pessoas e que eu posso dizer a mim mesma. Você pode fazer isso tanto dirigindo essas palavras internamente para você, ou imaginando você à sua frente, como desejos de bondade, de amorosidade, que fluem de você para a sua própria imagem. A gente pode, aos pouquinhos, caminhando para o encerramento dessa prática, soltando essas imagens que se formaram em nossa mente e abrindo um espaço para perceber como a gente está se sentindo agora. Como essa prática ressoa em nosso corpo. Abrindo espaço para a nossa experiência do jeito que ela é, sem precisar alterar nada. A gente só percebe e acolhe.
Aos pouquinhos a gente vai, ainda de olhos fechados, se movimentando, oferecendo para o nosso corpo algum movimento que ele precise, girando a cabeça, os ombros, se espreguiçando. E a gente pode abrir os olhos assim que a gente estiver pronto. Tudo bem, pessoal? Virgínia chegou. Sônia, boa noite. Alguém quer comentar um pouquinho como é que foi a experiência com a prática? Posso falar? Sim. Oi, Fê. Oi, gente, boa noite. Boa noite. O que eu achei assim, muito interessante foi que na hora que você falou, né, da gente fazer a prática, eu já tinha vindo com uma ideia do que eu precisava. Aí eu preciso disso. E aí na hora que foi conduzir na prática, que eu fui me abrindo, era outra coisa que eu realmente precisava, assim. E algo que me levaria ao que eu queria de início. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu Não? fiquei em dúvida se vocês estavam me ouvindo, porque a Virgínia disse que não Estou está te ouvindo. Ah, tá. Ouvindo as duas. Ah, tá. E aí, eu achei muito interessante isso, que eu já tinha vindo com uma ideia formada do que eu ia querer, que eu precisava, e na hora que eu fui realmente sentindo, eu vi que não era bem aquilo, que era outra coisa, assim. E que meio que me levava ao que eu queria, né? Que primeiramente o que eu queria era uma sensação mais de paz, assim. Mas aí na hora que eu fui vendo o que eu, né, realmente precisava nesse momento e também nos dias era me permitir parar para sentir. Por uma dificuldade mesmo de ficar acelerada, às vezes nem só no externo, mas no interno. Então, às vezes a gente não está fazendo nada externamente, mas por dentro daquele turbilhão. Então, eu percebi isso, que o que eu preciso é parar e me permitir sentir. Assim, a permitir, às vezes, não fazer nada, não ter nenhuma ocupação. E que eu acho que é o que vai me levar muito a essa paz, assim, que eu estava precisando. Mas eu achei interessante isso, na hora que a gente se abre para ver como que às vezes aquilo que a gente tem formado não é o que realmente importa no momento, assim, né? Abrir a experiência mesmo. Mas é super interessante isso que você está falando, né, Fê? Porque é isso mesmo, a gente às vezes, a gente acha que a gente precisa de algumas coisas, né? Mas se a gente não tem o mindfulness, né, pensando no tripé e da autocompaixão, a gente não sabe o que a gente precisa de fato, né? E às vezes a gente, eu não sei se já deve ter acontecido com vocês, com certeza, assim, mas sei lá, de repente você tá, sei lá, com muita fome, né? Eu sei que tem várias pessoas aqui do Mindful Eating, né? Você vai lá e tá com muita fome e percebe que você tá com uma gana muito grande de comer, e você entra numa piração de, ai, não posso comer, e não sei o quê. E aí, quando você para perceber, assim, por que você está buscando, né, aquele alimento, o que está fazendo falta ali na hora, você vê que às vezes é sei lá, uma cobrança, às vezes é eu tenho muito isso, assim, de uma recusa a descansar, assim, sabe? Eu quero fazer muita coisa e aí eu não percebo que eu estou cansada. Por isso que eu sempre falo do cansaço, porque é uma coisa que para mim pega, né? Eu não percebo que eu preciso descansar. E aí, quando eu vou ver, eu estou fazendo outras coisas para não descansar, assim, sabe? Então, é super precioso, assim, a gente conseguir olhar para si e ver o que a gente está precisando de fato, né? Como que a gente vai dar aquilo que a gente precisa se a gente não percebe o que a gente está precisando? Eu também, Fernanda, senti isso, né? E não é a primeira vez quando você começa a falar, né? No início eu vou sentindo ainda um cansaço primeiro, né? Parece que você ainda está aquecido, acelerado, e vem aquele cansaço, aquele peso, aquele cansaço, né?
Então, inicialmente, veio coisas assim, ainda tipo, eu preciso de relacionamentos, de relacionar com as pessoas, de celebrar a vida. Primeiro veio coisas em relação ao externo. Da Depois, à medida que cabeça, eu né? foi Da passando isso, lógica. eu ainda não tinha me desligado da nossa conversa antes de começar. Aí veio, não, eu preciso ser mais disciplinada em relação a cuidados, né? Em relação a cuidados da saúde, fazer os exercícios, veio essas coisas, né? Não me cobrar tanto, ser mais compassiva mesmo, né? Em relação a isso, não ser tão cruel comigo. Aí foi vindo uma coisa mais do interno. É diferente, né? Bem o que você e a Fê trouxeram experiências muito parecidas, né? E eu não sei se o restante do pessoal também sentiu isso, mas a gente chega, né? Com uma coisa bem prontinha, assim, não, eu preciso ser Bem mais isso. compassiva comigo, né? Uma frasezinha bem pronta, assim. E Eu engraçado que preciso. a frase que eu falaria é: o não já existe, eu estou com você, né? Uhum. Entendeu? Que eu preciso ouvir de outras pessoas, né? E, de repente, falando para mim, é bem isso, né? Também. Eu tenho começado a exercitar isso. Sim. Mas é bom a gente procurar as nossas frases, né? Assim, os exercícios, né? Quando a gente conduz as práticas, tem algumas frasezinhas, né? Que a gente fala assim para inspirar. Mas Sim, é isso, assim, vai vir de cada um, às vezes, por exemplo, né, que eu possa ser mais autocompassiva, é super genérico isso, né, gente? Vamos combinar que não está conectado com a nossa experiência, é uma coisa muito... é. O que é ser compassivo, né, assim? Então, é Talvez bem o que não eu se estou cobrar pesquisando. tanto, né? Em relação a si, né? Não se cobrar tanto. Acho que é nesse sentido, né? Se permitir a questão de ser imperfeito, né? Que eu possa me perdoar, que eu possa descansar quando eu preciso, que eu possa, né, de ser paciente comigo, assim. Eu quero ser mais paciente comigo, que eu possa ser mais paciente. Dar essa parada, que é o que eu compartilho com você também. Eu também faço uma coisa atrás da outra, não paro muito. E quando a gente começa o exercício aqui, eu tenho notado, né? Depois eu vou me conectando mais comigo, né? De uma forma mais de atenção plena. Mas Obrigada. gente, precisamos nos conectar com o que a gente precisa de fato, assim, senão tudo fica muito difícil, né? E a própria prática fica muito vazia, né? A gente está querendo cuidar da gente, assim, da melhor maneira possível. Cuidar da gente, às vezes, é colocar alguns limites. Então, talvez a gente precise acolher raiva, por exemplo, que a raiva vai mostrar para a gente o que a gente está precisando. Né? A gente está precisando colocar alguns limites, às vezes. Às vezes, a gente está precisando fazer algumas coisas, né? E Às aí não vezes, fica a coisa só no outro, né, Fernando? Porque quando a gente permite, né, a gente pode até criar uma situação que você acaba ficando com raiva, ou do outro, ou de si, né? a gente fica, às vezes, né, irritado, angustiado, né? Às vezes a gente fica incomodado e com raiva do outro, né? E a gente não percebe assim que a gente não a gente está permitindo, às vezes tem coisa que está fora do nosso alcance, né? Mas tem coisa que está dentro do nosso alcance que a É, gente vai deixando passar também, né? É a super leitura me complicado fez isso. pensar nisso, né, na questão da permissividade também, né? Vamos aproveitar esse gancho, então, se deu, vamos para a leitura. Vi, você está ouvindo agora? Sim? Ótimo. Gente, mas essas coincidências da vida, né? Assim, esse assunto pipocando na minha mente e eu abri o livro, era exatamente sobre isso. E tem essa prática, né, que a ideia é que a gente lesse a partir dessa prática,
né? E aí eu acho que a gente pode começar a partir daí, mesmo sendo um exercício, né? Eu acho que é importante para a gente ter alguma ideia, assim, de como que é esse cuidado, né? Alguém quer ler? Se não tiver ninguém, eu leio. Alguém quer ler? Ninguém quer? Diga aí, diga aí. Eu leio, tudo bem. É o Isso, exercício 1, Fernanda. isso. Cuidar do cuidador. Se você trabalha como cuidador, mesmo que seja um membro da família, vai precisar recarregar as suas baterias. Só assim você terá energia suficiente disponível para dar aos outros. Permita-se atender às suas próprias necessidades, reconhecendo que isso não só irá melhorar a sua qualidade de vida, mas também a sua capacidade de apoiar aqueles que dependem de você. Aqui estão algumas ideias. Faça uma massagem, vá a pedicure, ou se dê outros tipos de mimos. Tire um cochilo no meio do dia, vá assistir uma comédia no teatro, o riso é ótimo para relaxar a tensão. Ouça uma canção calmante, eu gosto de Let It Be, dos Beatles, Paul McCartney. Alegou ter escrito essa música quando estava passando por um momento particularmente difícil, sonhou com sua falecida mãe, Maria, tentando consolar com as palavras deixe estar. Alongue-se ou faça yoga por meia hora. Caminhe na natureza, deite-se no chão de barriga para baixo, enquanto alguém massageia suavemente a parte inferior das suas costas, de um lado para o outro. É incrivelmente relaxante e não exige muito esforço de seu parceiro. Dance. Se você não quer uma boate ou fazer aulas formais de dança, faça uma pesquisa na internet sobre uma forma livre ou expressiva de dança na sua região. Faça uma varredura compassiva do corpo, veja na página 134. Pegue aquela super compassiva taça de vinho tinto para ajudá-lo a relaxar no final do dia. Beba um grande copo de água também. Assim você não ficará desidratado. Ou, se quiser reduzir o álcool, beba qualquer suco vermelho, amora, romão, cereja, misturado com água com gás, em um copo de vinho. Muitas vezes, só a visão do líquido vermelho escuro em um copo de vinho desencadeia uma resposta de relaxamento. Interessante, né? Deixa eu só falar uma coisa, assim, isso são atos físicos, né, assim, de autocompaixão, vamos dizer assim, né, é autocompaixão física, no sentido de cuidar, né, de um bem-estar mais físico, de relaxamento, e isso é limitado, né, a autocompaixão física, ela é limitada, mas eu entendo, assim, que ela enfatiza isso aqui, primeiro, porque quando a gente está falando de cuidado, né, tem outras pessoas envolvidas, então muitas vezes é muito difícil a gente mudar o entorno. E segundo, quando a gente tem um ato de cuidado, né, mesmo que é físico, que a gente não está trabalhando, né, mentalmente, fazendo nenhuma prática, a gente tá trabalhando a intenção do cuidado. Né? Então, toda vez que eu tomo um copinho de chá, pensando, ai, deixa eu dar uma pausa, né? Tomar um chazinho quente, sentir o chazinho quente. Isso, Relaxar. então, é um cuidado físico, mas conecta a gente com a nossa intenção de autocompaixão, nossa intenção de cuidado. Então, eu acho que é uma porta preciosíssima de entrada, sabe? Às vezes a gente tenta também sofisticar demais, né, essa coisa da autocompaixão e do cuidado, Uhum. e às vezes é muito simples, né? Porque a chave toda está na intenção, né? De cuidar dessa intenção, da gente se conectar com a nossa intenção, de ser mais compassivo, de olhar para o que a gente precisa, de atender o que a gente precisa. E muitas vezes esse cuidado físico, ele abre a porta para a gente se conectar com o cuidado emocional, com a gente não se criticar tanto, com a gente se perdoar, né? O que ela vai falar depois disso, com a gente ter uma visão mais sábia, né? Do nosso limite, de quem a gente é, do que a gente pode fazer. Então, assim, a autocompaixão física,
ela tem um lugarzinho especial, assim, sabe? Ela é uma porta de entrada preciosíssima para a gente se cuidar. Com certeza. Continua? Sim, eu não sei, alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então, A beleza. autocompaixão e o perdão. Ter compaixão pelos outros não envolve apenas ser sensível ao seu sofrimento, envolve também perdoar aqueles que nos feriram. O perdão acontece quando paramos de guardar rancor e deixamos ir embora o nosso direito ao ressentimento por termos sido maltratados. Significa dar a outra face, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, não como eles fizeram a nós. O perdão não significa baixar a guarda, é claro, mas tampouco precisamos lançar a mão da retaliação, da raiva e da amargura que só machuca a nós mesmos em longo prazo. A autocompaixão faz com que seja mais fácil perdoar, em parte porque dá a capacidade de curar as feridas emocionais causadas pelos outros. Meus colegas e eu concluímos um estudo que examinou a ligação direta entre autocompaixão e perdão. A propensão ao perdão foi avaliada baseando-se na concordância com declarações como quando alguém me desaponta, eu consigo superar. E na discordância com declarações como continuo punindo uma pessoa que tenha feito algo que eu acho errado. Descobrimos que as pessoas autocompassivas foram significativamente mais propensas a perdoar os outros por suas transgressões. Uma das principais formas na qual a autocompaixão se traduz em perdão é pelo reconhecimento da nossa humanidade comum. Como discutido no capítulo 4, quando vemos as pessoas como indivíduos com completo domínio de seus pensamentos e ações, é natural culparmos aqueles que nos feriram da mesma forma que culpamos a nós mesmos. Mas, quando ganhamos perspectivas sobre a interconexão, vemos que inúmeros fatores influenciam continuamente quem somos e o que fizemos. Começamos a ver como é impossível culpar completamente qualquer indivíduo por qualquer coisa, incluindo nós mesmos. Cada ser consciente repousa no nexo de um vasto número de entrelaçadas causas e condições que influenciam seu comportamento. Esse insight, muitas vezes, é a chave do perdão, que deixa a raiva e o ressentimento ir embora, gerando compaixão por todos. Aí ela vai fazer agora a história dela, né? Continua? Minha história. Você quer falar, Carminha? Não, eu ia perguntar se alguém quer falar alguma coisa, que esse tema do perdão, ele é profundo e tocante. Eu acho que esse ampliar a perspectiva é muito importante, né? Para a gente mudar o olhar da situação, principalmente numa situação de alguma pessoa que sofreu bullying, tudo, né? Na infância ou na adolescência. Se hoje mudar esse olhar, você vai ver que naquela época eram crianças ou adolescentes, né? Você vai ter um outro olhar, né? Hoje, não sei. Estou dando um exemplo aqui. Aumentar a perspectiva seria isso, né? Seria, acho que é isso que ela fala, né, da humanidade compartilhada, perceber que todos nós temos falhas, que a gente pisa na bola, que a gente faz coisas que ferem os outros, né? Uhum. E eu acho que, acima de tudo, assim, eu acho que tem a ver também com a gente ver a nossa dor, sabe? Eu acho que o perdoar, ele está muito ligado a isso, sabe? Porque eu acho que quando a gente se dispõe a perdoar, a gente de fato assim abraça a nossa dor, sabe? Eu acho que ela falou isso na outra parte que a gente leu, assim, do quanto quando a gente está, enfim, preso nessa coisa da culpabilização, né? A gente está muito voltado para fora, muito o outro fez, o outro me causou isso, né? Minimizando Olha até, né? só. Oi? E não sai desse papel de Eu quem acho foi que a gente vai machucado, tudo, segurando né? essa dor, Isso. né? Assim, segurando a dor, mas ao mesmo tempo sem entrar em contato com ela, assim, de tanto que dói, né? Meio que um jogo complicado ali, que Mas aí não vai. deixa aí, né, Fernanda? Não deixa ela lá É, atrás, né? Acho que mais para frente ela vai falar, acho que disso. Não o ficar perdão apegada a isso, né?
perdão tem a ver, acho que com isso, sabe, a gente abraçar com carinho, assim, quanto a gente está machucado, e a partir desse lugar de carinho com a gente consegue perdoar o outro, assim, sabe? Passa por isso, assim, por a gente conseguir abraçar de verdade essa dor, sabe? E só depois a gente perdoa. Mas é um tema super difícil, assim, essa coisa Nossa, do muito. perdão. Porque aí, nesse caso, conseguir perdoar, né? O outro é abrir mão daquilo, né? Não ficar mais chorando esse leite, né? Derramado. Me dá essa Às vezes é impressão, né? difícil. Então, mas às vezes é difícil a gente ir exatamente porque a gente teve uma necessidade não satisfeita, É. sabe? Porque a gente continua precisando daquilo, a gente Uhum. continua precisando que o outro reconheça a gente É. precisava disso do outro, a gente precisava que o outro, de repente, validasse o que eu estava sentindo, me respeitasse, né? É como se aquela necessidade insatisfeita continuasse gritando, né? E a gente poder acolher é como se a gente validasse aquilo e se desse aquilo que a gente tanto precisava do outro, sabe? E, E que a gente não teve. e compreender que às vezes o outro não tem para dar, né? Outras vezes não tem, não teve. É. Aí ela vai começar a história dela, né? Minha história, perdoar é divino. A capacidade de me perdoar por trair e deixar o meu primeiro marido e de perdoar o meu pai por seu abandono e sua negligência estavam estreitamente interligados. Antes do meu primeiro casamento e se desfazer, eu tinha uma quantidade imensa de julgamento e raiva do meu pai. Revirava meus olhos sempre que falava sobre ele com amigos próximos, fazendo comentários sarcásticos sobre a maneira displicente como meu irmão e eu fomos abandonados. Amor livre, baby, sem amarra. Esse é o jeito hippie. Mas nunca falei diretamente ao meu pai, quando eu estava brava. Nosso relacionamento ficou pendurado por uma linha tão tênue que eu sentia que não suportava sequer um puxão. Em nossas visitas muito ocasionais, eu normalmente vestia minha cara de doce menina, para preservar a rasa relação pai-filha que ainda tínhamos. Assim que ele saía pela porta, eu o criticava pelas costas. Não era uma dinâmica saudável, mas era o que eu conseguia fazer naquele momento para lidar com os meus sentimentos complicados de mágoa, raiva e rejeição. Um dia, acabei deixando John para ficar com Peter. Não foi por maldade nem por falta de cuidado, mas porque parte de mim estava desesperadamente infeliz e urgia por se libertar. Acabei fazendo o que me parecia impossível, prejudicando e abandonando alguém que eu amava. Depois de aprender sobre a autocompaixão no centro de meditação, comecei a ter uma visão sobre o meu comportamento e a dor que causei. Comecei a me perdoar por deixar o John e a perdoar o Peter por não ter deixado a sua esposa por mim. Minha compreensão do coração, das complicações e das limitações do ser humano começou a crescer e amadurecer. Isso teve um efeito paradoxal na minha relação com meu pai. Comecei a ficar ainda mais furiosa com ele. Alguns meses antes do meu casamento com Rupert, lembro-me de ter falado ao telefone com meu pai. De alguma forma, encontrei a coragem para confessar as feridas que carregava desde a infância por conta do seu abandono. A equanimidade que tinha começado a ganhar devido à minha prática de meditação me deu coragem. Entretanto, meu pai não soube lidar muito bem com a minha honestidade recém-descoberta. Ele imediatamente começou a ficar agitado e entrou na defensiva. É apenas o nosso karma. Tudo acontece por uma razão. Dane-se o karma. Eu gritei antes de desligar o telefone e cair em lágrimas. Rupert tentou me confortar, mas não teve sucesso. Eu precisava viver por inteiro a minha raiva e a minha mágoa. Sentimentos devastadores de abandono e rejeição brotaram, ameaçando me destruir, ou assim parecia na época. Entrei num lugar muito escuro, sabendo que tinha chegado o momento de reconhecer plenamente a minha dor e meu sofrimento. Ao mesmo tempo, eu também estava processando a dor que tinha causado ao John. Isso veio à tona depois de encontrar com ele numa festa de amigos em comum. Seu olhar de reprovação fulminante me paralisou.
Eu saí logo da festa, a vergonha permeando todos os meus poros. Minha primeira reação foi aceitar humildemente a reação do meu ex como justa, porque meu comportamento tinha sido abominável e isso me deixou ainda mais deprimida. Felizmente, Rupert, meu companheiro na jornada da autocompaixão, foi capaz de puxar a minha cabeça para fora da água a tempo de eu respirar profundamente várias vezes. Ele me lembrou que uma das razões de ter me casado com o homem errado foi por causa da insegurança criada pelo abandono do meu pai. Eu tinha rompido um longo ciclo de más decisões baseada em uma intricada teia de dor. Ele me incentivou a ter compaixão por os meus erros, parar de me julgar. Eu tinha feito o melhor possível naquele momento. Isso me levou a pensar sobre ações do meu pai e conseguir ser menos crítica e mais indulgente com ele também. Meu pai foi criado por pessoas incrivelmente frias e desligadas, que eram também rígidas e autoritárias. Ele nunca se sentiu amado, pelo contrário, sempre sentiu um fardo, não muito mais do que uma boca para alimentar. Seus pais sequer se preocuparam em ir ao seu casamento com minha mãe. Embora vivessem perto, sentiam-se muito desconfortáveis em situações sociais. Seus pais também não tinham ideia de como lidar com conflitos. Para ilustrar, a minha avó ficou sem falar com seu outro filho por 30 anos por causa de uma briga sobre roupa para lavar. O relacionamento dos meus avós comigo não existia. Eles nunca me visitaram quando eu era criança, nem depois que meu pai me deixou, mesmo morando a menos de 1 hora de distância. Eles eram muito estranhos. Mas aí eu tinha que pensar na história do meu avô. Ele veio para os Estados Unidos como refugiado econômico da Grécia na virada do século XX, entrando no país pela Ellis Island, com seus pais. Meu sobrenome Neff é, na verdade, uma versão abreviada do nome grego Neferados. Ele era o mais velho de 8 irmãos e irmãs e destacou no sistema acadêmico americano. Ganhou prêmios de prestígio, tanto estudantil quanto esportivo, e quando se formou no colegial, recebeu ofertas de bolsa de inúmeras faculdades. O sonho americano estava prestes a se tornar realidade. No dia da sua formatura no colégio, no entanto, seu pai o deixou para voltar para a Grécia, dizendo que meu avô já era adulto e devia assumir a responsabilidade de cuidar de sua mãe e dos seus 7 irmãos e irmãs. Meu avô foi forçado a abandonar seus sonhos de faculdade, de alcançar uma vida melhor, e se resignou a um emprego num posto de gasolina para sustentar a família. Trabalhou ali toda a sua vida e, mesmo comprando a propriedade depois, nunca superou essa decepção que o destruiu emocionalmente. E assim segue: dor e disfunção são passadas de geração em geração. Uma mistura de herança, genética e circunstância ambiental garante que nossas vidas se desenrolem de acordo com uma complexa teia de condições, infinitamente maior do que nós mesmos. A única maneira de parar o ciclo vicioso da dor é saindo do sistema. Precisamos deixar que nossos corações se encham de compaixão e perdoem a nós mesmos e aos outros. Isso foi, de fato, o que eu finalmente fui capaz de fazer com meu pai. Quando ele superou o choque da minha raiva e foi capaz de se reorganizar, começamos a ter um relacionamento honesto um com o outro pela primeira vez na vida. 1 ou 2 anos depois daquele telefonema zangado, durante uma de nossas raras visitas, meu pai me pediu desculpa sincera. Seu amor por mim nunca vacilou, assegurou-me, mas ele simplesmente não era capaz de me dar o que eu precisava. Quando percebeu que minha mãe não era a mulher certa para ele, que estava preso numa vida profundamente infeliz, não conseguiu lidar com isso de forma madura. Nunca tinha tido um bom exemplo de como falar sobre os problemas, muito menos de como equilibrar suas próprias necessidades com a dos outros. Ele se viu preso numa vida que não queria, assim como seu pai, que surtou. Ele não me apresentou isso como uma justificativa para o seu comportamento, mas como uma explicação. Eu podia ver claramente como ele estava entristecido diante da profunda dor que me causou. Felizmente, naquele ponto, eu já tinha praticado o perdão comigo mesmo e com meu pai, e também com o pai do meu pai.
Eu tinha mergulhado profundamente na prática da compaixão. A cadeia tinha sido quebrada e agora estávamos prontos para começar a nos relacionar de uma nova forma. É importante lembrar que o perdão não significa tolerar maus comportamentos nem interagir com pessoas que nos magoam. A sabedoria discriminativa vê claramente quando uma ação é prejudicial ou mal adaptativa e quando temos de nos proteger daqueles mal intencionados. No entanto, também entende que todas as pessoas são imperfeitas e todos nós cometemos erros. Muitas vezes as pessoas agem com ignorância, imaturidade, medo ou impulso racional, e não devemos julgá-las por suas ações como se tivessem controle consciente absoluto de seus atos. Mesmo nos casos em que as pessoas são conscientes do dano que estão causando, a pergunta ainda precisa ser feita: o que a fez perder contato com seu coração? Que ferimento a levou a esse tipo de comportamento frio e insensível? Qual é a sua história? Ser humano significa cometer erros às vezes. Por isso, ao julgar uma pessoa, julgamos todo mundo. Mas ao perdoar uma pessoa, também perdoamos todo mundo, incluindo nós mesmos. É aí que para? Oi? É aqui que termina? Sim. Linda essa última frase, né? Muito, veio de bandeja, hein? Tudo hoje. Para mim, é inevitável não lembrar daquele filme que circulou, acho que na bolha, nessa bolha, na bolha que eu habito no Instagram, do Wisdom of Trauma. Não sei se vocês... Deve ter caído na bolha de vocês também. Não Wisdom vi. of Trauma. Eu vou ver. Né? A Cris está fazendo assim, porque todos os grupos que eu tinha de WhatsApp me mandaram, todo mundo que eu conhecia no Instagram Circulou no recomendou. nosso. Circulou no nosso grupo também. É, No não nosso lembro. grupo, Ter visto. verdade. Ai, que pena, quero ver. Verdade. Então, eu vou Mas puxar lá. Ele mostra como o trauma, enfim, né? Como todo mundo tem traumas, né? Como que isso influencia todas as nossas ações e como que isso é intergeracional, né? Ah, Como... sim, eu vi. Eu vi. É um que ficou só alguns dias, né? Isso. Tá, você está falando o nome agora que eu entendi qual é. Gente, queria ouvir vocês. Tema muito complexo esse. Não é? Né? Nossa, é muito pesado, assim. Acho que é uma coisa meio intergeracional e coletiva, coletiva num aspecto amplo, porque não sei o que acontece na nossa sociedade, ou sei, mas enfim, que muitas pessoas têm dificuldades de relacionamento, né? Muito, muito difícil. E para mim fica muita coisa assim de como que a gente perpetua os traumas, né? Quando a gente é autocrítico, por exemplo, né? Quando a gente não acolhe o que a gente sente. Porque muitas, assim, se for ver histórias de trauma, assim, é sempre uma dificuldade gigantesca de lidar com o que a gente está sentindo, né? Que nem esse exemplo que ela deu, assim, o pai não sabia como lidar com o que estava sentindo e abandonou a família, assim, né? É tudo Uma repetição. uma repetição e uma inabilidade, né, nossa, aprendida, assim, de gerações, né, de não lidar com o que a gente sente, assim, de uma dificuldade de digerir o que a gente sente, né, de o que eu faço quando eu estou, assim, angustiada? E aí, enfim, às vezes a gente nem percebe que está angustiada e que nem eu estava falando, vai comer, aí vai e briga com alguém, e aí inicia uma discussão. Não percebe qual é a fome, né, de fato. Não, mas entende, assim, a gente tem uma inabilidade, eu acho, social, né, uma coisa construída também de lidar e de acolher o que a gente sente, assim. Então, eu acho tão precioso isso, sabe, da gente ter noção
de como quando a gente está sendo compassivo com a gente está encerrando cadeia de gerações, sabe? De pessoas sem conseguir lidar com o que está sentindo, sabe? E a Você gente pode vai poder fazer ajudar diferente, outras né? pessoas. Oi? Você pode fazer diferente. Não precisa E a gente repetir, não né? vai perpetuar isso, assim, Isso. sabe? É uma coisa muito grande isso, né? Ô, Fê, tem um Oi? livro, tem uma passagem de um livro que eu gravei uma vez, que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. Ela é mais ou menos comprida, mas acho que vale a pena colocar aqui que tem a ver com o que você colocou. Tá, é assim, é bastante óbvio que as sensações do indivíduo e o que ele faz com relação a elas muitas vezes estejam apenas remota ou nebulosamente relacionados. Assim, não é de surpreender que a confusão resultante só se acrescente à crise de identidade da qual muitos se queixam. Como alguém pode saber quem ele é sem ao menos conhecer minimamente aquilo que se passa internamente? E como ele pode saber o que se passa internamente quando uma parte tão grande da sua experiência o atrai para longe de respeitar o processo? Quando ele era criança, lhe disseram que uma injeção não doía, mas ela doeu. Agora, em quem ele deve acreditar? Em seu próprio braço dolorido ou no adulto sabe-tudo que esteve certo sobre tantas coisas antes? E assim, o fato é que as pessoas que estão solitárias algumas vezes comem, pessoas que estão bravas fazem amor, e aquelas que estão sexualmente excitadas fazem discursos. O ponto central da autoalienação está nessas perversões do relacionamento entre o sentimento e a ação. Eu acho esse trecho, é um livro assim, teórico de psicologia. Eu acho esse trecho tão bonito, porque para mim é o ponto central daquela ideia do tudo é psicológico. Acho que tem uma frase que, né, as pessoas falam, tudo é psicológico. E eu acho que assim, quase tudo poderia se resumir lá no fundo, se você catar assim, vai ter uma coisa do psicológico. E aí uma parte do que você falou me fez lembrar nessa ideia dessa perversão entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz, né? A gente não faz contato de verdade com o que a gente sente. E muitas vezes porque é muito dolorido, porque a gente acha que deveria estar sentindo outra coisa, que a gente deveria ter feito outra coisa para não se sentir dessa forma. Aí, só por água abaixo. Só por água abaixo, né? Mas e... Nossa, lindo! De que livro que é, Mari? Ah, tá mudo. É um livro de Gestalt terapia e Ah, ele é muito teóricozão, assim, essa parte específica que me pegou. Mas ele é muito cheio de teorias, sei. assim, não vale a pena não. Mas eu posso passar o trechinho que eu tenho Faço ele. sim, é legal. Ele é uma gracinha, vou passar assim. Pois é, é a coisa da desconexão mesmo, né? Como a gente está o tempo todo desconectado e como a gente vai se atrapalhando, né? Nessa desconexão, assim. E eu acho que isso me faz pensar também como a gente tem que se perdoar, sabe? Pelas nossas dificuldades, assim. Eu acho que muito, para mim, o caminho da autocompaixão, ele passa muito por aí, sabe? Porque, olha só, o meio da confusão, olha no meio do que a gente está, assim, sabe? O ser humano já é complicado como bicho, né? Aí você tem uma sociedade complicadíssima, assim, você tem traumas e confusões que vêm de gerações, assim. Então, assim, tá todo mundo perdoado, né, gente? Não tem muito que a Nem gente fala. se culpar, né? Assim, a gente Vai tem ficar mais leve, responsabilidade, né? claro. Oi? Se a gente mudar o olhar, vai ficar bem mais leve. Ainda mais nesse momento, né? Tipo, a gente se complica e a gente tem que se perdoar por isso e perceber que está se complicando, e se conectar e cuidar para fazer diferente, assim, mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se conecta, né? Quando a gente percebe toda essa confusão, Eu toda tenho a nossa exercitado. dificuldade. Estou exercitando bastante o que a gente vem falando, muito, e está sendo muito bom. Muito bom mesmo, viu? Obrigada, viu? Pois é, gente. Temos que nos perdoar, né? Essa última frase dela me lembrou, assim, algumas falas aqui no grupo, já de várias pessoas, né?
nossa, eu tô sendo mais autocompassiva, eu percebo que eu sou mais compassiva com os outros, né? Ou vice-versa. Quando eu sou mais com os outros, eu percebo que eu consigo ser mais comigo. Porque é isso que ela coloca, né? Assim, se a gente se perdoa, a gente perdoa todo mundo, assim, porque a gente entendeu essa lógica, a gente entende através da sabedoria do perdão, né? Que tá todo mundo no mesmo barco, assim, tá todo mundo, né? Sujeito às mesmas coisas, assim. Uma confusão danada, gente, que a gente se meteu. Verdade. Estamos junto, né, gente, no meio da confusão. Estamos junto, toda segunda. Era o cuidando que da eu ia confusão. dizer. Numa segunda, pelo menos 14 pessoas, não, 13, né? Porque tu tá ali dupla. É, 13 pessoas se juntam para falar sobre autocompaixão. eu Com um não tenho olhar compassivo, né? Umas para as outras e para os outros, né? isso. E a É minha muito bom. mudança é não marcar mais paciente nesse horário. Essa foi uma mudança. Quantas vezes eu faltei, né? Umas 3. E eu não tenho mais feito isso, porque faz parte, é um cuidado, né? Falar disso, olhar para isso. É um exercício que a gente faz, né? Tão bom. E também às vezes a gente tem outras coisas, daí tudo bem também, né? Mas claro que Mas mostra um cuidado, poder tenho abrir esse. tentado, lógico que é dentro do possível. Às vezes a gente não pode, acontece, né? Mas Muito bem, gente, muito bom nosso encontro hoje. Queria dedicar este encontro à saúde e felicidade da Rita, que faz aniversário amanhã. é amanhã? Parabéns! Um pouquinho antecipado. Obrigada, obrigada. Pelo cultivo da nossa autocompaixão, que possamos Obrigada. prosperar e se apoiar nesse caminho. Obrigada, gente. É um ciclo, 60 anos, né? Então, a gente muda. De alguma forma, a gente muda. Então, achei que foi muito importante, tá? Tudo que eu tenho vivenciado aqui com vocês. Obrigada mesmo. Eu quis compartilhar hoje. Eu tenho tentado compartilhar mais. É uma proposta minha de falar mais, né? Compartilhar mais o que eu estou sentindo, porque o grupo é rico, né? Tá? E obrigado pelo espaço. Então, parabéns, Rita. Obrigada, Muitas gente. felicidades e obrigada a todo mundo, gente. Uma ótima semana. Para vocês também. Dias. Obrigada a todos também. Boa semana. Beijo. Obrigada. Tchau. Para vocês também. Tchau.